O Vasco está em vias de contratar o volante Thiago Mendes, ex-Lyon, São Paulo e que estava no Al Rayyan do Catar. E nessa análise eu vou te mostrar como o Thiago pode se encaixar e agregar ao time de Fernando Diniz, além, é claro, de mostrar as suas principais valências nessa posição. Bora pro vídeo. Primeiro precisamos entender que tipo de volante é o Thiago Mendes aos 33 anos. O Thiago é um jogador mais posicional, ou seja, um volante muito mais de base de jogada do que de corridas sem bola e infiltrações. E isso está muito ligado com o molde que foi feito no Thiago diante da sua participação no futebol europeu, já que no São Paulo o Thiago tinha essa facilidade também de ser um segundo volante, mas diante das suas características principais, ele foi de fato instruído a ser esse jogador mais de base de jogada e naturalmente um volante mais próximo dos zagueiros. E a gente começa a entender isso a partir das suas qualidades, características e abordagem. A abordagem do Thiago à bola é uma abordagem de fundamento de futsal, geralmente um domínio com a sola do pé. Não é um domínio tão alongado como a gente vê mais no campo, né? E nem um domínio de fato orientado com o giro. O Thiago não é um jogador que vai girar com tanta facilidade. Ele, inclusive, diante dessa dificuldade que ele tem, vai buscar mapear muito o espaço antes de receber essa bola para entender se com um toque ele consegue progredir, ter segurança para isso, ou então se ele vai precisar dar mais toques na bola. Aqui é uma situação que explica bem isso. O Thiago tá com 4 ali rondando ele, mas muito distantes. Então ele vai com um toque ter segurança, não errar e prosseguir com a jogada. Aqui novamente, ó, estão os marcadores distantes, ele é o volante à frente dos zagueiros, vai dominar com a esquerda e usar a direita. O Thiago é um jogador que tem um perfilamento muito bom, inclusive, a gente tem que falar sobre isso. É um volante com boa compostura, com bons gestos e com um perfilamento bom do corpo, mas quando pressionado, vai precisar ter mais toques na bola, e isso diz muito sobre a sua segurança de não girar propriamente tanto diante do seu próprio eixo como muitos volantes fazem. Até por isso, por reter mais a bola nessas situações de pressão, ele vai utilizar muito o corpo dele, que é uma das suas virtudes. E aí, pensando em distribuição, eu falei de ser um volante mais posicional, e um volante posicional em times que vão protagonizar mais, ter a posse de bola, o Thiago precisa ser um bom distribuidor. E isso ele é. O Thiago tem um bom passe, principalmente um passe longo, ele vislumbra muito desse fundamento, inclusive, e vai ter os lados do campo como alvo, né? A gente vai poder entender aqui até que faz um tripé entre os dois zagueiros e ele na saída de bola, mas também faz um tripé entre ele e os jogadores que são responsáveis pela amplitude. Então ele vai ter como esse alvo os jogadores que estão mais próximos da linha lateral para fazer assim, essas inversões, sejam elas mais conservadoras, né, para o lado do campo, ou então buscando profundidade. O Thiago não é um jogador tão vertical no passe, ele é, como eu disse, ele é muito mais um distribuidor do que de fato um quebrador de linha, mas tem capacidade para isso. E ele demonstrou muito isso, inclusive, na sua passagem pelo Lyon, que ele já era um jogador mais posicional, mais de base de jogada e que via muito jogo de frente. E aí a gente começa a observar esse tipo de característica bastante latente nessas duas situações que ele vai achar o passe em profundidade, um rasteiro e o outro com um passe pingado. E aqui a gente começa a falar do Thiago chegando próximo à área. Como eu disse anteriormente, não é um jogador de infiltração, é um jogador que vai se posicionar próximo à área, de frente para a área, para então fazer uma finalização ou tomar uma decisão mais aguda. Então isso diz muito, inclusive, da sua qualidade. O Thiago é um bom finalizador de média a longa distância. Apesar de não ter muitos gols, ele geralmente vai levar perigo nesse tipo de fundamento, inclusive cobrando falta, como a gente pode ver nesse gol pelo Lyon. Defendendo, o Thiago é um jogador muito importante para times que buscam pressionar. É um jogador muito agressivo sem bola e a gente começa a entender como ele pode fazer perseguições mais curtas ou longas. E aí ele vai, mesmo sendo o primeiro volante, chegar até próximo da área adversária para exercer essa pressão mais aguda na primeira fase de construção do adversário. E também em fases mais avançadas do campo do adversário, né, fases mais recuadas do seu campo defensivo, o Thiago também continua com essa postura mais agressiva e de ser muito ativo nessa busca da recuperação da bola a partir de desarmes ou então de fato desse combate mais assíduo, né? O Thiago é um jogador de fato com muita vitalidade para isso e que tende a agregar bastante ao time do Fernando Diniz, inclusive nessas situações, já que tem capacidade de cobrir campo e também de saltar pressão em diversas áreas do campo também.
Então, é algo a ficar de olho e também algo que certamente o Fernando Diniz pôde observar, aliando, lógico, a qualidade de um jogador para sair para jogo, mas também a qualidade de combate e também de posicionamento defensivo. A gente pode reparar, ó, o Thiago é o pilar era o pilar do Al Rayyan nessas situações de linha de 4, ele e mais uma linha de 4 à frente dele, ou seja, um 4-1-4-1, que pode ser bastante próximo do que o Vasco deve fazer e vem fazendo com o Fernando Diniz, que é muito mais um 4-1-3-2 com o Felipe Coutinho e o Verratti sobrando na primeira linha, né? E aí ter de fato esse primeiro pivô, digamos assim, né? Esse primeiro jogador à frente da linha de 4 com bastante capacidade de balanço e de movimentos mais rápidos para cobrir espaço é bem importante, né? E o Thiago é um jogador muito inteligente também nessas situações de interceptar e subir para também cobrir espaços, né? O Thiago, inclusive, no Lyon foi utilizado como zagueiro pelo lado direito também, então é algo bastante importante a se citar. É um jogador que tem naturalidade para cobrir, por exemplo, linha de fundo, quando um lateral subir e não conseguir ter uma recomposição tão eficiente. Então é um jogador que vai agregar muito nesse momento defensivo também.